proprietária da empresa Cisla. A Cisla é uma empresa de e-commerce, uma indústria também. A gente produz grande parte das nossas peças. Em 2014, eu e a minha irmã, a gente resolveu empreender. Na época existia bastante a questão de t-shirts, na moda estava bem em alta. E como era um pouco mais fácil, a gente começou por ali. Então, a gente já nasceu com o e-commerce, a ideia era realmente vender 100% no digital e que a gente sentia realmente que ia crescer. E assim, a questão do plus size foi incluído na marca e hoje é a essência da Cisla, mas foi incluído lá em 2018, 2019 mais ou menos. A gente começou a sentir que existia no mercado da moda, principalmente nos grandes desfiles, etc., uma certa modificação e um certo movimento de empoderamento feminino. Então a gente começou a ver que existia uma demanda muito grande e que as mulheres, realmente o público, estava solicitando ou exigindo que existisse mais opções de consumo para o público plus size, né? A minha relação com a moda, ela sempre foi um pouco controversa, porque ao mesmo tempo que eu gostava muito desse universo, eu entendia e acreditava que ele não era pensado para mim. Hoje eu sou uma mulher adulta gorda e então eu sempre tive muita dificuldade de achar roupas que vestissem bem, que transparecessem o meu estilo, a pessoa que eu quisesse ser, que eu quisesse que as pessoas vissem que eu era através da roupa. E eu acho que nós como mulheres já sofremos muito toda a pressão estética, e aí a roupa e a vestimenta a gente sabe que é uma coisa que impacta muito nisso também, então para nós mulheres gordas acaba sendo muito mais difícil. Na verdade a moda ela era feita para as mulheres plus size de acordo com o que se achava que elas deveriam usar e não o contrário. Então aos poucos a gente foi introduzindo outros tamanhos na nossa marca e a gente chegou então até o tamanho 58, que é o tamanho que a gente tem hoje. E a gente foi vendo um grande consumo nesses tamanhos. Sabe quão importante, né, para uma mulher é estar bem vestida, se sentir bem, principalmente quando ela vai sair, quando ela vai trabalhar. Então assim, juntando tudo isso, a gente foi entendendo que era um mercado que a gente precisava se aprimorar. Porque no começo, realmente, a questão de modelagem, de produto, a gente penou muito. Porque existem alguns pequenos detalhes em produto e principalmente em modelagem, que a gente foi tendo que aprender isso na prática mesmo, provando, errando, acertando. Então, aos poucos a gente foi entendendo como que funcionava essa graduação e como que a gente poderia realmente entregar um produto cada vez melhor. Então, são todos tópicos e algumas questões que o público plus size traz e que na história da moda não se falava muito sobre, vou dar um exemplo, a questão da alça, né? A alça muito fina, para quem tem seio muito grande, é uma coisa que machuca, chega a machucar, cortar. Então assim, a gente foi entendendo na prática que a gente precisava fazer uma modelagem mais larga, que normalmente elas precisam usar sutiã, então precisa esconder. E a gente teve uma reciprocidade muito legal, uma conexão muito grande, porque a gente sente que é algo que elas realmente tinham muita demanda, então a gente recebe muitos depoimentos, a gente recebe muitos feedbacks, isso até hoje, de mulheres que realmente se sentem mais bonitas, que se sentem incluídas no mercado do mundo da moda. E eu acho que um grande ponto que foi uma virada de chave para a Cisla foi a questão de entregar a moda independente de você entender se uma pessoa gorda pode ou não usar aquele tipo de peça. E a minha relação com a Cisla começou no ano de 2018, que foi quando eu estava nessa busca de peças que acolhessem o meu corpo. E eu lembro que quando eu entrei no site, uma das coisas que me deixaram bem impactadas é que a Cisla tinha uma linha esportiva. E assim, gente, a academia foi, o exercício físico foi apresentado para nós, pessoas gordas, como uma coisa para emagrecer. E ao mesmo tempo a gente não tinha uma roupa para ir na academia. Era sempre uma legging, tipo, no maior tamanho, que seria, sei lá, um GG e ficava super esticada, uma camisetona masculina. E era isso que tinha, e se a gente quisesse era o que tinha pra gente. E em 2022 eu tive a oportunidade de entrar pro time Cisla. É muito difícil pra gente acreditar que uma pessoa que não sofre as coisas que a gente sofre pensou numa marca pra gente, pensa todos os dias numa modelagem pro corpo gordo. Então isso já me gerou assim, um impacto muito positivo. E quando eu comecei a trabalhar, eu cuidava da parte do atendimento, então eu tinha
contato direto com as clientes e eu comecei a entender que as coisas que eu sentia não eram só minhas. E eu vejo que, muito além de vestir bem, ela tem muito uma missão de empoderamento. A Cisla, eles têm uma regra que só contrata mulheres, que é uma forma de ajudar nós, mulheres, a termos independência financeira, que eu acho que é o principal, assim, que é o que a gente mais precisa. Então, a gente tem uma política de contratação de mulheres aqui na Cisla, é algo que eu pensei bastante sobre o assunto e eu acho que o empoderamento feminino também começa com a nossa liberdade financeira, né? Uma mulher que tem uma vida financeira livre, ela é uma mulher livre para poder fazer as escolhas que ela tem na vida. Então, é algo que a gente pensou bastante e eu acho que também se conecta muito com o que a gente está querendo trazer aqui, né? Toda a história da Cisla, tudo que a gente cria aqui tem muita essência feminina e as mulheres que estão aqui dentro, elas se conectam muito com essa história, se conectam muito com os depoimentos. Então é algo que eu acho que faz todo sentido. Principalmente comparando com a moda masculina, historicamente a gente vê que a moda masculina sempre foi feita para ser confortável. A gente vê a diferença muito grande entre a moda feminina em geral, não exatamente especificamente sobre o público plus size, onde a moda feminina ela é feita para ser estética e não para ser confortável. Tem uma demanda do público em geral também, feminino, de começar a entender que a gente precisa ser funcional no dia a dia e que a gente precisa começar também a ter roupas que sejam mais confortáveis. E a gente vê isso muito em qualquer peça masculina, a gente vê depoimentos de homens também, que eles não se submetem a muitos desconfortos por causa de tendências e por causa da moda. E historicamente a mulher sempre foi submetida a ter esses desconfortos para estar bem vestida, para estar considerada uma mulher que está arrumada. E a gente vê que para o homem isso sempre foi muito mais fácil, porque as roupas sempre foram muito mais confortáveis. Então, e elas são muito mais básicas e simples de serem vestidas. A modelagem plus size, né, ele é um desafio, né? Quando você quer fazer algo bonito que sirva como deve ser, então realmente isso para nós é um desafio. Isso nós temos como meta aqui na empresa, que é trazer realmente moda confortável. Então existem várias particularidades que a gente tem que tomar cuidado em relação a tecido, em relação à modelagem, em relação ao caimento, para realmente o resultado final ser adequado, né? Depois de realizar essas provas, a gente vai fazendo os ajustes quanto a aviamentos, a tecidos. Por exemplo, existem várias, é uma questão no corpo plus size, que a coxa é um pouquinho maior, então a gente tem que fazer reforços nas costuras entre pernas, na costura lateral, claro, isso depende muito de cada tecido, mas estão todos esses testes, esses cuidados que a gente toma para que quando a cliente usar, realmente ficar adequado como deve ser, né? Então a gente usa alguns recursos como elástico, além de ser muito confortável, ele se adapta em vários tipos de corpos, né? Então, de uma forma geral, a gente sempre pensa voltada ao público que no caso é o plus size, né? Mas aqui o sentimento é tão forte que a gente sempre diz assim no dia a dia, quando a gente recebe os feedbacks das nossas clientes, quando elas dizem, gente, serviu para mim, isso ficou tão maravilhoso, a gente compartilha isso com as nossas costeiras, gente, olha o que a gente conseguiu fazer. Então isso chega a arrepiar, né? Dá uma emoção muito grande de ver pessoas tão contentes por algo que a gente fez. Então ali a gente nota realmente que todo o cuidado, todo o trabalho e no dia a dia, que às vezes a gente passa por várias dificuldades para chegar naquele produto final e a gente, nossa, valeu a pena, porque alguém ficou muito, muito feliz com aquilo que a gente entregou. Isso dá um orgulho imenso para mim, para toda a equipe, que eu gosto de compartilhar muito isso, do quanto o trabalho das pessoas, né, cada uma que está aqui dentro faz a diferença na vida de alguém. Então sem palavras para demonstrar como isso é maravilhoso.